Boa noite, sejam bem-vindos ao Central Multicast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Estamos aqui com o nosso Petcast, todas as quartas-feiras, às 20 horas. Hoje estaremos falando sobre um mercado pet, um dos mercados que mais cresce no Brasil e no mundo. Estamos aqui com a companhia do doutor e empresário Giovanni Boni Lara, que trabalha já há algum tempo nessa condição de mercado, né? E tem muita experiência e muitas histórias para contar para a gente. E vamos tentar aí tirar um pouco dessa mística, né? E entender como é que funciona esse nosso mercado que mais cresce, né? E que a gente trabalha para melhorar a condição do nosso melhor amigo, que fica junto com a gente e nosso parceiro em casa. Então, Giovanni, cara, agradeço a tua presença, né? Gostaria que tu te apresentasse agora para o nosso público. Conta um pouco da tua história, né? Estamos aqui hoje para poder conhecer aí o seu Giovanni e a Vetlog, né? Que é uma distribuidora aí, uma das maiores distribuidoras do estado. Isso aí. E estão aí, então, palavras contigo agora. Então, obrigado, Pedrão. Obrigado pelo convite, participar. E a gente começa já assim, ó, deixa o doutor de lado, vamos só no empresário, que o doutor é assim, ó, o doutor chegou num ponto que é assim, o doutor Giovanni diz assim, ó, tá vivo, corre pro veterinário, ou velho, pelo que eu tô vendo, não dá mais. Então vamos focar no empresário e deixar uma parte clínica para outro convidado, porque senão vai ser feia a coisa. Perfeito. Mas vamos lá, sou Giovanni, sou médico veterinário de formação, sócio proprietário da Vetlog junto com a Fernanda, me formei na URGS, aqui em Porto Alegre, em 2014. E de lá para cá, o meu foco foi todo direcionado para essa área do mercado veterinário. Então, como eu disse assim, o que tu é de verdade? Eu sou empresário, velho. Então, né, atuo nesse ramo já desde praticamente 2016, mas eu sou... E tu chegaste no momento em que ocorreu aquele crescimento muito forte, né? Aquele boom, assim, né? Principalmente nessa parte de pets, né? Que o Brasil inteiro se abriu a essa condição. Antigamente, aquela questão muito do tratar o cachorro que vivia no pátio. Hoje o cachorro não vive mais no pátio, né? Isso vem mudando bastante. A gente vê até na própria faculdade, né? Se pegar... Vamos dizer que somos quase na mesma idade, mas se pegar um pouquinho, pela pequena diferença, de repente, da tua turma para a minha, era assim, 80% fazia grandes
e 20% fazia pequenos, né? Exato. Hoje tu pega uma turma de veterinária, eu dou muita aula inaugural, URGS, Ritter, Caxias, lá, UX, e tu vê assim, 90%, 95% é pequenos animais. Então, poucos hoje, mudou muito, né, esse mercado. Muito. Então, assim, a gente está vendo que, claro, isso acompanha o mercado, né? Não é por nada. O cara sabe que está entrando na faculdade pensando em se formar, ter sua clínica. A gente vê a própria pandemia... auxiliou muito, né? Impulsionou muito. Eu tenho N amigos, acho que todo mundo aqui tem um monte de amigo que durante a pandemia deu o cachorrinho, o gatinho, o porco da Índia. No caso, minha sócia Fernanda deu tudo, deu todos esses bichos para as crianças, porque aqui estava todo mundo em casa. E outra coisa que impulsionou, vamos já metendo pandemia no meio da minha história, o pessoal ficou muito próximo do seu animal. Então, aquele tutor que antes saía de manhã e voltava de noite, ele agora está o dia inteiro em casa. Ele está dizendo, putz, meu cachorro está se coçando, cara. Esse bicho está gordo. Esse gato aí está estranho. A ver o animal dele com outros olhos. Né? E aí, quando vê, ele está indo mais no veterinário. O que está certo, né? Mas ele está acompanhando mais de perto esse animalzinho dele. Então, ele acabou que isso tudo impulsionou o mercado veterinário. No início, a gente ficou meio apavorado, né? Sim. Mas isso... Deixa eu fazer um parênteses aqui. Assim, ó. Eu tenho dois grandes... entre as problemas, geralmente quando eu dou palestra. Eu falo rápido e eventualmente gaguejo, porque eu penso e não sai, e aí eu fico louco então assim, se eventualmente tu não estiver entendendo nada do que eu estou falando, porque blá, 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 tu me fala, Giovanni, repete que não deu pra ouvir nada. E aí, quando eu vejo que eu tô falando muito rápido, meu cérebro bloqueia e começa a falar devagar para me policiar, só que fica uma merda. E esse é o segundo problema. Eventualmente sai um palavrão. Daí eu não sei como é que nós estamos aqui em termos de horário de audiência. Aqui é coisa liberada. Não pode, porque eventualmente sai uma. Daí tu dá uns pitos aí, tu manda um bilhete aí para mim, aí diz, Giovanni, menos aí. Eu vou tentar não falar tão rápido, engolir palavra, e vou tentar não falar palavrão, mas não sei o que vai sair aqui, não. Aqui a coisa é tranquila, não tem problema nenhum. Tá, legal. Mas assim, Giovanni, eu vejo que assim, tu te preparaste bastante, né, para essa questão de tu trabalhar com mercado, tu trabalhaste com ração, tu foste morar fora para te aprender, tu é uma pessoa que tu viaja muito, que tu traz muita coisa para nós aqui, que é interessante, porque a gente necessita disso, né? Sim. Dessa coisa do novo. E eu acho que a tua empresa também participa muito disso, porque a Vetlog foi uma das empresas, eu acredito, que mais cresceu nesses últimos anos. A Vetlog tem 10 anos. Hoje ela é bem consolidada, a gente atua só no Rio Grande do Sul, mas aí um pouco disso, misturando com a minha história, quando a gente fala Vetlog, a gente inclusive incluiu no logotipo Vetlog e a gente cresce juntos, porque assim, para que eu como empresário cresça, para que a Vetlog cresça, para que a minha equipe cresça, eu preciso que o mercado cresça. Sim. Então, assim, uma coisa impulsiona a outra. Então, tudo que a gente puder fazer para fazer esse mercado crescer, cara, a gente realmente está estudando, está aprendendo. Eu sou um entusiasta do mercado pet ou mercado veterinário, como queira, desde pequeno. Eu sempre falava, minha filha, eu tenho uma filha de 7 e um filho de 1 ano e 10, 1 ano e 9. Eu sempre disse, se a minha filha quiser ser veterinária, porque todo mundo diz, não, errou a profissão. Eu falei, velho, tá errado, é uma baita numa profissão. Se a minha filha quiser ser veterinária, eu dizer, mas seja. Tu vai conversar com o papai vai dar uma direcionada, mas tu vai ser veterinária. Não vai ser, ela não é tão chegada em bicho, pode ser que o meu de 1 ano e 9 curta, gosta mais de bicho do que ela. Ela eu já vi que não vai ser. Mas se fosse, cara, eu acredito demais no nosso mercado. Assim, eu sou apaixonado, entusiasta pelo mercado pet. E assim que começou aquela coisa, eu fui o veterinário que começa clássico, era o cara que pegava cachorro na rua, levava para casa, o vizinho achava um passarinho, me chamava porque sabia que eu gostava, eu pegava e levava para casa, e tive muito incentivo da família, então tinha aquela coisa assim, sabe, achou um canarinho do vizinho, eu chegava lá em casa, meu pai não satisfeito ia comprar uma canarinha para botar junto para fazer casal, entendeu? Então, e aí o cara vai dizendo, pô, eu posso, hein, cara, eu posso. E aí entrei na veterinária, era o que eu gostava, faculdade que era URGS, não é por opção, por obrigação, não tinha financeiramente condições de pagar uma particular, então era para ser URGS, foi URGS, graças a Deus, devo bastante a ele. E é uma puta faculdade. Uma baita faculdade, meu Deus, o que eu tenho lá. E aí, assim, entrei na URGS, vou fazer o quê? Vai ser pequenos, é o que eu gosto. Comecei a estudar, e aí começa a fazer as cadeiras, cirurgia, tudo, e tu sabe que não falta aquele brilho, assim, o que eu vou fazer? E aí, nessa de entrar lá no hospital veterinário, eu comecei
parar para olhar, assim, vendo o potencial que tem, um monte de gente, mas a coisa meio assim, todo mundo muito focado numa especialidade, todo mundo, porque eu vou ser cirurgião, porque eu vou ser dermatologista, eu vou ser odonto, e todo mundo tem mérito nisso. Sim. Mas eu olhava assim, cara, eu não quero ser nenhum desses. Agora eu quero ter eles todos trabalhando comigo. Eu quero organizar eles. Então eu pensei, cara, eu vou abrir um hospital, eu vou botar um monte de veterinário aqui, dessa galera que é boa pra caramba, eu não sou nem de longe perto desses caras, mas eu tenho uma outra noção aí, de repente, do que dá pra fazer crescer. E daí eu pensei, cara, vou começar a aprender parte de administração, empresarial, tudo. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Tô na faculdade, daí eu digo, quer saber, eu vou ter que trabalhar numa multinacional. Eu já tinha alguns amigos, colegas ou contemporâneos que já trabalhavam em algumas... Aquela coisa, tem uns contatos, né? Uns programas dentro de faculdade. Eu vi os caras falando bem, dando palestra. Falei, isso aí vai me ajudar no meu projeto. Vou ir para multinacional. Só que, pô, para multinacional tem que falar inglês, velho. Então eu falei, quer saber? Me formei em 2014, passei 2015 inteiro nos Estados Unidos. Trabalhei fazendo churrasco. Churrasqueiro. Picanheiro, passava picanha. É o melhor assador, é o melhor cara. Olha, e o cara aprende muito sobre pessoas numa hora dessas. Eu morei na Flórida, Fort Lauderdale, ali pertinho. E o cara aprende muito sobre pessoas, porque, cara, tu tá atendendo na ponta ali. Então é muito louco. Isso te abre muito conhecimento. Muito conhecimento. Né? E é uma coisa que o veterinário tem que ter, esse conhecimento de pessoas, né? Que a gente fala. É proporcional, a gente tem que saber muito tecnicamente. Até porque tu não lida só com bicho, né? Tem que saber muito, tem que saber entender muito de pessoa. Muito, muito, muito. E aquilo me ajudou muito. E claro, eu vi mercado veterinário lá, tudo. Então e voltei. Eu voltei, inclusive foi quando, hoje te vendo aqui, né, Pedro? Eu falei, cara, eu te conheço, Pedro. Eu voltei como vendedor de uma marca e atendia, né, a loja que tu tinha. E 8 meses depois surgiu uma oportunidade, que na ocasião até minha sócia hoje, a Fernanda, que me indicou, e eu fui morar em São Paulo para trabalhar numa multinacional. Eu não sei se fala marca aqui, não fala marca. Pode falar, aqui não tem. Tá, mas fui trabalhar numa multinacional do segmento, né? Pet food, e comecei como gerente de produto, fui crescendo, fiquei lá, terminei como gerente de marketing das linhas veterinárias do Brasil todo. E aí que se conhece, começa a abrir muita mente, porque assim, primeiro que para o meu negócio eu aprendi muito, e eu precisava disso, eu precisava dessa aprender a lidar com KPIs, com metas. Então, assim, me trouxe uma bagagem riquíssima. E, ao mesmo tempo, assim, por ser gerente de marketing, o gerente de marketing faz o quê? Ele vai visitar, cria ferramentas e visita aplicações. E aí tu vai vendo assim, Giovanni, tem um veterinário lá no Rio de Janeiro que está fazendo um baita trabalho. O cara é gestor na veia. Eu falei que eu quero conhecer esse cara. Eu ia para o Rio de Janeiro, conhecia o cara, conversava, anotava, fazia tudo. Agora tem um cara muito bom em São Paulo. Vamos lá, vamos visitar. Não só isso. Fui para Taubaté. Putz, Lucas. Vale a pena, tal estima. Pô, o guri com uma mente visionária em Taubaté, eu olhava pro cara, o nível de gestão do cara dizia, tem esse mercado gigante. E aí, ao mesmo tempo, dentro dos distribuidores, né? Eu trabalhava com a rede de distribuição e tu ia lá, visitava um distribuidor, tu ia lá, fazia plano de ação pro cara, né? Sim. Então dizia, pô, esse cara acerta nisso, e o cara nisso, o cara é um pouco fraco. Tu visitava o outro. O cara é muito bom nisso, e nisso, ele é muito fraco. E tu cria um modelo mental. Claro. Né? Tu vê assim, cara, se eu pegar tudo o certo, que eu vejo como certo, e entender onde eles erram e tentar melhorar nisso, tem tudo para dar certo. Foi daí que nasceu a Vetlog há 10 anos. Fizemos a convenção de 10 anos. Era para ser ano passado, foi esse ano por conta da pandemia. E junto a isso, veio muito conhecimento, porque eu rodei o Brasil inteiro vendo hospital veterinário, clínica veterinária, pet shop pequena. Eu conheci pet shop na Bahia, em cima de morro de favela, que o cara tinha prateleiras de super prêmio. Na favela, para tu subir lá, tu precisa de autorização. Mas o cara sabia que ele queria vender o melhor e tu vê que tinha mercado para isso. Tu vê que tem. É isso que é o bacana de tudo. E é uma coisa que a gente tem que trabalhar, esse modelo mental do oferecer, do não julgar o que o tutor quer, o que tu saber oferecer e mostrar benefício de um outro, cara, quando tu vê, tu tá fazendo a tua clientela de um direcionamento muito bacana. Eu vi isso. Principalmente quando tu trabalha com produto de primeira linha, né? Sem dúvida. Produto de boa qualidade, então tu sabe que tu tá oferecendo pro cara que tem de melhor no mercado. Né? Vender produto de qualidade é a melhor coisa do mundo. Sim. Vender preço é complicado. Vender produto de valor agregado, produto que sabe custo-benefício, que tem um respaldo por trás, é magnífico. Mas aí, voltando.
E aí, durante essa minha passada pela multinacional, eu fiz muito projeto internacional. Então, eu viajava muito para fora. Conheci muito país na Europa, fui muito para os Estados Unidos, fui muito para a Argentina, que é um mercado muito maior que o nosso. Sim. Para ter uma ideia, o mercado nacional de super prêmio, a questão de... Deve ter mudado pouco, mas a questão aí, vamos colocar 10 anos atrás, 7 anos atrás, super prêmio de pet food no Brasil era 3%. Nesse meio tempo, a Argentina já era 10%. A Argentina, nosso colega aqui do lado, 10% do que se alimentava de cão e gato era com super prêmio. No Brasil era 3%. Deve estar em 4, 5 agora, não, se é que mudou muito. Mas tu vê isso. E só que isso, mesma coisa, me trouxe muita bagagem. Eu levava muita gente para conferências fora do Brasil. Então, a galera da dermatologia, a galera da neurologia, e nutrição. Isso vai te trazendo bagagem, isso vai te trazendo bagagem. Então tá. E aí dentro da Vetlog a mesma coisa. A gente tem um processo muito bacana com nossos supervisores lá, que a gente faz uns desafios anuais, que a gente chama de Vets Go. E assim, tem as metas. Aí tem vários tipos de avaliações. E quem bater a meta viaja com a gente. Comigo, com o Fernando e com o Fábio. E aí a gente geralmente tenta conciliar alguma feira internacional. Então, é o que eu falei, a gente foi por Orlando já na Global Pet Expo. Vamos de novo esse ano. A gente foi para Nuremberg, cara, uma feira na Alemanha gigantesca. Esse ano a gente vai para a China e vai para Orlando de novo. E a gente ia para a Itália e ano passado, por conta da pandemia, não teve. E além da feira, a gente visita mercado. Então a gente sai, bater perna, tirar foto, conversar com os donos. Aí tu vai desde grandes redes até pequeno, porque o que a gente reclama aqui, os caras já enfrentam lá fora há mais de 50 anos. Então, as redes grandes. Cara, Estados Unidos tem rede grande há 70 anos. Tem rede de hospital veterinário nos Estados Unidos com mais de 1.000 unidades. E tem o veterinário clínico pequenininho que tá lá bombando também, velho. Fazendo o trabalho dele no canto dele lá e... todo mundo tem, né, o espaço, né? Todo mundo tem seu espaço. Todo mundo tem seu espaço. O negócio seria diferencial, é o trabalho que tu realiza, né? É aquela situação do que tu oferecer o que tu tem de melhor e tu oferecer um serviço que venha a facilitar a vida dele de alguma forma, né? Melhorando a qualidade de vida do cachorro e dele também, de ter acesso a esses produtos de primeira qualidade, primeira linha, né? No fim das contas, não tem tamanho. O veterinário pode se posicionar como um veterinário domiciliar. Se ele... É aquilo que... antes, né, bastidores, a gente estava conversando aqui. Ele tem que saber que ele tem um papel. Ele é um veterinário da família. Assim como tem um médico da família, o veterinário domiciliar ele é um veterinário que não tem um local próprio e não precisa. Dá para fazer um grande trabalho sabendo assim, eu sou o veterinário da família. O pai, o vô, o tio, o vizinho confiam em mim. Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei em que momento eu tenho que chegar e dizer, a partir de agora precisamos de um especialista. Vamos atrás de um especialista de confiança e depois volta, eu continuo acompanhando e vamos pro próximo, né? Mas esse veterinário ele tem que estar focadaço na prevenção. Sim. Então, assim, o papel do veterinário como um todo é a prevenção. Prevenção. E isso é uma coisa que a gente vê demais lá fora, cara. Assim, se eu pudesse dizer assim, Giovanni, me diz assim, uma grande diferença, assim, ou que tu observa um pouco, além dessa parte mais de gestão, que a gente tá fazendo um baita trabalho, quando digo nós, é a nossa classe veterinária. Sim. A gente tem visto bastante coisa bem legal acontecendo aqui no Brasil, mas o principal que a gente vê lá fora para cá é prevenção. Assim, as clínicas, elas pegam muito dado próprio, isso é fato. Então, tu visita uma clínica veterinária, o veterinário já tem, não vou dizer discurso pronto, mas ele tem conhecimento para chegar para o tutor e falar assim, eu aqui atendo 1.000 pacientes por ano. Desses 1.000 pacientes que eu ano, 700 ou 70% tem problema de obesidade. 25% tem problema de saúde oral, ou 30% tem... E ele, com as casuísticas dele, ele mostra para o tutor possíveis problemas ou assim, prevenções que a gente pode fazer. Então, com isso que ele está falando, cara, por que eu estou te oferecendo um pacote de saúde oral? Porque 25% dos tutores que vêm para cá tem seu pet com problema. Então, assim, vamos prevenir. Isso lá fora os caras fazem demais. Tu chega na recepção de clínicas veterinárias lá, eles têm quadros. Tipo, 2021 atendemos tantos mil cães e tantos mil gatos. 10 principais afecções em cães, 10 principais afecções em gatos. Então, o tutor já está sensibilizado na entrada. Sim. Ali tem um monte de papelzinho das afecções, já tem ali os tratamentos, inclusive com pacotes. Aí dá para prolongar o assunto, mas assim, o cara já tem ali os pacotes de prevenção anual daquilo. E aí pega assim, problema dermatológico lá representa 60% dos casos tem algum tipo de dermatite atópica ou dermatite. O cara já tem lá um papelzinho que fala sobre dermatite e diz assim, plano anual de dermatites. Então, assim, às vezes, para prevenção da dermatite, porque o paciente em casa, o tutor em casa, não tem ponto de contato com a gente, né? Quando a gente até falou que
o tutor viu seu pet mais em casa e conseguiu, com isso, promover o mercado veterinário, a mesma coisa vale para o veterinário. Para ele fazer prevenção, ele não consegue fazer prevenção com o pet na casa do tutor. Ele precisa estar com o pet com ele. Então, às vezes, aquela coisa assim, cara, eu tenho um plano aqui dermatológico que é uma consulta em... Vou chutar aqui, tá, gente? Uma consulta em 3. Então, assim, ó, o valor é de uma consulta especializada, que é X, só que essa consulta eu desmembro em 3. Eu quero te ver agora, quero te ver daqui a 3 meses e daqui a 6 meses. Tá na mesma consulta. Ali eu busco outras coisas. Claro. Entendeu? Ali eu tô fazendo prevenção. Exato. Eu tô assim, eu tô te mostrando aqui que 60% dos cães que vêm aqui desenvolvem algum tipo de problema dermatológico. Vamos prevenir. Como é que eu previno? Faço uma consulta, divido ela em 3, né? Para acompanhar. Cara, quando tu vê, tu tá com um plantel, vamos dizer assim, de pacientes saudáveis, pacientes cara. Que são... Saudáveis, né? Que é o que a gente quer. Exato. Então, voltando só a isso hoje é nosso papel com a Vetlog. A Vetlog é uma distribuidora de produtos veterinários, tá? A gente atua no estado inteiro do Rio Grande do Sul, marcas fortes, em cima de valor agregado. O que se busca na Vetlog é ter a melhor opção. Então, eu quero a melhor opção de vacina, eu tenho. Quero a melhor opção de antipulga, eu tenho. Eu quero a melhor opção de coleirinha, eu tenho. Melhor opção de shampoo, eu tenho. É bom para mim, é bom para o proprietário daquela clínica ou aquele veterinário e é bom para o pet, para o tutor do pet. Então, assim, a gente se posiciona nessa forma e a gente conduz a administração do nosso negócio e é o que a gente passa para o nosso cliente dessa forma. Que ótimo. Isso aí é importantíssimo, né? Porque tu agrada a todos os segmentos, né? Sim. Todos os segmentos. Isso aí é uma coisa muito importante, porque tem uma própria o retorno, né, do cliente em si, né, o retorno do caso do vendedor com a distribuidora, né, porque eu acho que ali tu consegue mapear, né, tu consegue fazer uma leitura, né, da forma com que o cara trabalha e o que tu vai vender para ele e a forma que tu vai vender para ele. Sem dúvida. Né? Sem Isso dúvida. é importantíssimo num quadro de hoje, porque a gente vê muitas pets aí que estão abrindo e fechando, né? Porque as pessoas acabam não tendo conhecimento da área. Tem a vontade, né? Tem uma vontade, às vezes até tem conhecimento, falta algum tipo de atitude, algum tipo de habilidade para fazer. É interessante, né? Porque nós que somos desse mercado pet, qualquer amigo de outro mercado que a gente fale assim, o que tu é? Não, eu sou empresário da área pet. O mercado de vocês está bombando. Né? É assim, veterinário, vocês estão bom. Cara, não é nada fácil, vem para esse lado. Óbvio. Atualmente é melhor que muitos outros, né? Eu prefiro, agora na época de pandemia tá vendendo produto veterinário, tá vendendo passagem de avião, né? Do que tá vendendo, sei lá, aluguel de carro aí, né? Hotelaria, pacote de hotel. Óbvio. Mas é um mercado que vem evoluindo muito e com toda evolução vem mudança. Então, assim como nós, distribuidores, estamos evoluindo bastante, o mercado veterinário, vamos dizer assim, aquele ponto, quando a gente fala ponto, pode ser pet, clínica ou próprio veterinário domiciliar, esse cara também está se reinventando. Porque tem aí as grandes redes. Sim. Estão funcionando, elas vêm para desenvolver mercado. Se a gente fala em potencial de mercado, por que muita gente olha para o Brasil? A gente pega assim, conversão calórica no Brasil. Vamos lá. Vou misturar tudo aqui, agora é o ponto que eu gaguejo, entendeu? Porque aí vem um monte de informação no meu cérebro que eu vou tentar traduzir aqui. Se a gente fala assim, faturamento de um ponto de venda. Hoje, 60% a 65% é ração. Vamos botar assim, alimento veterinário, ração. Do que o cara abre o negócio dele lá, ele fatura 10 mil, 6 mil é ração. Beleza. O que ele faz para trabalhar isso? Hoje, não sei. A gente conhece clientes, parceiros, que limitam. Cara, se eu quero vender os mesmos 7 mil, eu quero ter em faturamento de ração 35% no máximo do meu negócio. Então eu sei que se eu não vou deixar de vender o 7. Não, eu vou vender o 7. Só que para eu vender o 7 de ração, eu tenho que vender 14 de serviço veterinário, de medicamento. Então, assim, começamos a falar um pouquinho de gestão. Aí entra uma segunda coisa de potencial. Por que esses caras estão tudo olhando para nós aqui? Conversão calórica que a gente está falando. Quantos cães e gatos no Brasil comem ração? Qualquer ração. Cara. Pode ser a ração de R$1 o quilo. Mais barata. Mais ou menos 40%. Então, se a gente pegar, Estados Unidos é 90%. Aqui é 40%. Olha o potencial que tem. Olha, se a gente parar o mercado, né? Diz assim, não nasce mais nenhum cachorro, nenhum gato, vamos pegar o que a gente tem hoje. Então, dos cães e gatos que a gente tem hoje, a gente ainda tem uma média de 6 comendo o resto de comida no Brasil.
Não, às vezes não é o nosso universo, né? Sim. Mas é dado. E aí a gente tem, a cada 10, 4 que comem algum tipo de ração. Quando a gente fala algum tipo de ração, imagina quantos... A maioria é aquele granelzão mesmo, né? Que é muito bom, tem que ter dentro da pirâmide. Quando a gente fala que 3% está no mercado super premium, vamos colocar que hoje está 5%, esse cara não pulou do resto de comida para o super prêmio, né? Esse cara, ele vai subindo, vai vendo melhor, vai vendo, pô, meu cachorro quase não tinha pelo, e aí no meio do caminho ele vê que o cachorro tem pulga, ele pode melhorar a pulguinha do cachorro, começa com um produto, então assim, por isso que tem que se trabalhar no leque todo de produtos, e tu tem que ir fazendo, tu tem que ir fazendo no mercado. E aí a gente pega a taxa de medicalização, a gente fica apavorado no Brasil, porque daí é uma coisa assim que é quase, vou colocar um número arredondado de 20%. Se tirar vacina de raiva, tá? Hoje é o top, a vacina de raiva em termos a gente tira do dado a vacina de raiva porque tem muito programa municipal de vacinação. Então, o cachorro nem olha, nunca viu um veterinário, mas ele vai no dia da campanha para vacinar o cachorro. Então, assim, se a gente tirar antirrábica desse universo de medicação, dá em torno de 20%. Quer dizer que obviamente tem cachorro, gato, que está comendo uma ração, seja de R$1, mas nunca viu um veterinário. Então, se a gente pega assim, quantos desses um antibiótico? Hoje, então, a cada 10, vamos colocar assim, 2, a gente tem algum acesso ao veterinário e disso se constrói essa taxa de medicalização. Então, assim, olha o mercado que a gente tem. Só o que a gente tem hoje. Castra todo mundo. Castra tudo. Então, sem contar o crescimento do mercado, que é o que a gente vê. Eu digo assim, nascem mais cães, nascem mais gatos. Hoje, o número de cães... Se a gente pegar países desenvolvidos, o número de gatos é maior que cão em todos os mercados desenvolvidos. No Brasil ainda é um pouco mais que a metade tem cães do que gatos. Só que o crescimento de gato é o dobro. Então, assim, cresce 2 vezes mais o mercado de felinos do que o de cães. Ainda é maior de cão, mas vê que a gente está evoluindo para esses mercados mais maduros. E a gente cansa de visitar médicos veterinários, colegas, e gato eu não gosto de atender. Cara, tá dizendo não para uma fatia do teu mercado, que é a que mais cresce, que é uma fatia super fiel, porque é um tutor interessante, que ele é um cara que respeita, ele cria vínculo com o veterinário, ele cria vínculo com as marcas, ele não muda, ele respeita o que vem, então é um baita do mercado. Ao mesmo tempo, tipo, hoje é 4, né? Ontem eu fui visitar vamos dizer, um veterinário empresário. E muito interessante, ele tem uma clínica com uma pet pequena, um banho e tosa, e a clínica dele lá. Tem um foco maior em gato, mas atende cão também, que é óbvio, não vai negar um ou outro, mas tu conversando, eu digo assim, é onde a gente brilha o olho quando a gente quer ver isso. Ele sabe, Giovanni, eu para cada 10 vacinas que eu faço, eu já consigo fazer hemograma em 40%. Tá vendo? Olha o número que o cara tem, quantos veterinários têm esse número. Não é importante fazer um hemograma? É super importante. Eu já consigo fazer prevenção. Então assim, esse tipo de informação é E quanto mais tu conhecer o teu paciente... O paciente e o teu negócio. E o teu negócio. E quando a gente fala do teu negócio, eu volto a repetir, não tem tamanho. Tu pode ser veterinário domiciliar. Tu tem teus dados, tu tem tua base de clientes e tu sabe, desses que eu tenho aqui, desses pacientes que eu tenho aqui, tantos têm atopia, em média. A cada 10 que eu atendo, tantos têm atopia, tantos têm disfunção, algum tipo de disfunção tal, outros têm otite, outros têm... Cara, eu crio dados. Com esses dados, eu vou para o meu plano de ação de trabalho. Para quê? Trabalhar prevenção. Então, assim, o quão é importante a gente conhecer o nosso negócio, o dado, e gerar informação, ele, né? Gerar informação com o que a gente tem. E a gente tenta fazer muito isso na Vetlog também com indexador. A gente chama de indexadores. Que é uma troca legal. Assim, eu não preciso dizer, assim, Pedro, o cara que atua no bairro do lado teu está fazendo tantas vacinas. Eu não preciso falar quem é o cara, mas eu posso chegar para ti e dizer assim, Pedro, tu atua no centro de Porto Alegre, na região central de Porto Alegre. Né? Se eu pegar essa fatia e te mostrar assim, ó, que para cada 10, nas marcas que a gente trabalha lá, 10 poli lá, Vanguard Plus que eu faço 4 giardias, faço 5 defensor e faço 3 bronque na região. Aí tu olha para o teu negócio e fala assim, cara, eu para cada 10 eu faço 2. E eu quero ser um médico de referência.
Então, é legal buscar isso da indústria, quem se propõe a fazer, e eu digo, a Vetlog se propõe, a trazer informações que guiem o teu negócio. Daqui a pouco tu tem teus drives, né? Cara, eu tenho aqui tantos pacientes, meus indexadores, na minha cidade os caras estão fazendo melhor que eu e eu quero ser referência, eu já tenho é importante trabalhar com isso. Eu já tenho um lugar para ir. Eu já tenho um lugar que eu quero ir. E aí a gente vai trabalhando em cima disso aí. Se a gente pega na Vetlog lá, cara, eu tenho um indexador de eficiência para a galera da logística. Então, assim, o cara lá sabe que a gente, sei lá, 5 mil pedidos no mês, a galera toda tem prêmios, se separa 9 errados, perde prêmio. 9 de 5 mil. Individualmente, 3. 3 prêmios não pinga lá no fim do mês o prêmio extra. Então, quantas pessoas pegam a sua clínica e dizem, cara, vou criar indexadores de qualidade, coisa que meu negócio vai sair daqui, vai para lá, melhor. Poucos, né, cara? E é coisa simples. Tem que trocar ideia. Então, aí que serve a gente estar aí para isso. É isso aí, né? A gente poder ter essa troca, essa troca de informação que vai melhorar o serviço, não só do profissional, mas também da distribuidora em si, porque tu está conhecendo, né, o teu profissional ali, a pessoa que está indicando o teu material, o teu produto. E também melhorando a qualidade de vida do cachorro. Né? Claro, informação é tudo. E informação é aquilo que às vezes a gente espera a informação, né? Quer buscar num livro, na internet. A informação mais importante está no teu negócio. Pegar o teu negócio, olhar ele, dados, né? Os teus dados. Antes de tu olhar para o vizinho, vamos olhar para o nosso. E aí do nosso a gente cria planejamento. Tem que saber, eu quero sair daqui, quero chegar lá. Exato. Então, beleza. Eu tô aqui. Se eu melhorar um pouquinho isso aqui, já tô com um ano na frente. Sempre tem condição de melhorar. Sem dúvida. Sempre. Só que tem que olhar, né? É que nem a gente, né? Tem que ter autoconhecimento. Exato. O cara tem que se conhecer, senão tu não evolui nunca. Não evolui, né? exatamente. Essa evolução é imprescindível nesse mercado. Mas o veterinário ainda tem, nós veterinários ainda temos aquela coisa, e é mérito focar na clínica, focar na consulta, ser muito bom especialista, só que tem que evoluir também no restante, na gestão, no trocar ideia, trocar informação, entender o negócio como um todo, porque aí sim, aí a gente vai desenvolver esse mercado, vamos sair dessa fatia de 20% de medicalização para 40%, vamos sair desses 40%, 35%, 40% de taxa de conversão calórica para 60%, 70%, 80% ou até 90% do americano. Então aí a gente começa. Então, assim, tem um baita mercado. Então, quando eu volto, quando eu digo assim, Pedro, eu sou entusiasta do mercado veterinário, porque, cara, se tu olhar números, não tem. Tá em crise aqui, é difícil. Consegue visualizar ali, né, esse crescimento que ainda tem. É difícil, não é um mercado fácil, como o nosso vizinho que diz, esse cara... É difícil, mas que se a gente olhar para o nosso, tem como fazer, cara, tem. E tu acha que as escolas de veterinária hoje, elas estão te preparando para isso? Ou, de repente, tem alguma deficiência aí que deve ser melhorada nessa questão de preparar a gente para uma questão administrativa melhor, entendeu? Eu como eu te falei, na minha época, tu saía de lá o veterinário. A administração que eu tive foi administração rural. Depreciação, sabe? Aquela coisa toda assim, nada de... eu montei uma clínica em Porto Alegre sem saber nada sobre isso, sabe? Sobre a administração de uma clínica. Claro que o currículo hoje deve estar totalmente mudado, né? Não sei se, de repente, no teu período tu já teve isso. Na verdade, tu buscou isso fora, né? Sim. Tu buscou fora. Mas eu acho que tem que existir essa alavanca, esse trampolim, né? Para que as pessoas comecem a descobrir mais isso aí. Eu acho assim, Pedro, não é um mal da veterinária. Tá? Eu acho que, primeiro que existe um gargalo nisso, acho que em várias faculdades. Eu acho que assim, quem tem amigo médico, quem tem amigo dentista, ouve a mesma dor. Cara, eu me preparei para ser clínico, cara, eu não consigo. Alguns, assim como na veterinária, despertam por uma área comercial e o cara abre uma clínica, uma grande clínica, um grande centro de referência. Mas se a gente pega como um todo, todas as faculdades têm um certo gap. E deve ser difícil. Honestamente, eu não tenho a resposta para a faculdade do como fazer. Eu acho assim, tem alguns passos sendo dados. Na minha época, existia uma cadeira que dava uma certa imersão, mas era como é hoje, é uma pincelada. Então é que, eventualmente, eu ou a Fernanda, a gente dá aula inaugural em algumas faculdades para falar do mercado veterinário como todo. E a ideia é essa, é mostrar esses potenciais. E a galera, seja veterinário com orgulho, enche teu peito, vai trabalhar porque tem mercado. Agora, eu acho que o que falta, de repente, mais do que assim, não dá para delegar para a faculdade
o gerar esse conhecimento. Porque acho que porque daí é muita coisa, é uma administração, é gestão de pessoas. O que a faculdade pode, e de repente nós também como profissionais já formados podemos, é despertar esse aluno para curiosidade, que acho que assim, é onde se eu pudesse voltar atrás, é o que eu falo hoje, dou dica hoje, e pudesse voltar atrás assim, cara, o mercado tá aí, vai atrás, corre atrás, tu vai se formar muito mais preparado. Eu não fiz, eu podia de repente durante a faculdade ter feito estágio não remunerado, estágio para ganhar conhecimento, não dinheiro, em multinacional, dentro de distribuidora, em hospital veterinário, pensando na parte de, eu vim trabalhar aqui, vim ajudar, vocês são um hospital de referência, só que eu não quero ser estagiário de ficar só tratando, eu gostaria de ajudar como um todo, quero ver como é que funciona a compra, como é que funciona a venda, como é que atende cliente. Então, assim, a faculdade, vou falar pela veterinária, mas todas poderiam incentivar ou criar situações para essa troca, sabe? Mais do que dentro do currículo. Já deve ter alguma coisa que eu não provavelmente hoje, né? Mas, assim, para tu pensar assim, putz, para o cara ser completo, acho que a gente poderia... Eu gostaria de estar numa faculdade e passar um semestre martelando na galera para, assim, não importa qual segmento da veterinária vocês vão. De agora em diante, vocês vão buscar conhecimento. Vocês vão trabalhar de graça. Não é de graça, né? Porque não tem ganho maior do que o conhecimento. Porque o que tu vai ganhar depois é muito grande. Exatamente. Né? Mas sim, respondendo a tua pergunta, até a minha época era muito superficial. A gente é muito profundo em conhecimento técnico. É um absurdo que se ganha em conhecimento técnico. Só que tu sai para o mercado para basicamente ser, não vou dizer ser funcionário, mas para tu comercialmente assim, né? Muito pouco desenvolvido. Mas assim, aquela questão de relação humana, né? Sim. Tu não aprende relação humana, velho. Tu não sabe que tu tem que atender bem o vendedor. Um vendedor não adianta, cara. O cérebro humano é reciprocidade. A gente vai atender, acaba que a afinidade leva a negócio. Sim. Né? Sim. Então, assim, ter isso em mente, cara, eu quero ter os parceiros do meu lado. Para quê? Para fazer bom negócio, cara. Não tem que correr o vendedor, deixar o vendedor esperando 2 horas lá. Não, deixa ele aí esperando, é vendedor. Cara, ele é um profissional que também tem família, que também está em busca do sustento dele. E que se ele for legal contigo e tu for legal com ele, vocês vão fazer grandes negócios. Vão fazer grandes. Ele vai fazer questão de te trazer boas oportunidades, né? Só começa por aí. Vai do tutor, vai daquela coisa assim do 10 para 6, chega um paciente, que saco. Cara, graças a Deus ainda bem que entrou alguém, cara. Sabe? Tem que estar todo mundo sorrindo aquilo ali e paga as contas, né? Isso aí. Então mas isso é mais humano do que a faculdade pode dar, né? Claro. Então tu tem que ir pro front lá e... trabalhar essas relações humanas assim é imprescindível em qualquer profissão, né? E tem que buscar, e óbvio, buscar conhecimento. Se formou, o que o cara vai fazer? Então, no meu caso, dentro da minha carreira, eu me formei. Eu queria trabalhar em multinacional, eu fiz um pós-graduação em marketing na SPM. Quando eu estava em São Paulo, eu fiz gestão empresarial na FGV. Fosse buscar aprimoramento. Eu tenho negociação em Harvard. Eu fui a Harvard em 2019. Eu tenho técnica de negociação lá, diplominha Harvard, para agregar currículo, cara. E agregar conhecimento, para o cara ir buscar coisas para... Por exemplo, eu busquei o que eu preciso para desenvolver meu negócio. Não necessariamente eu fui atrás só de balanço, finanças. Eu fui atrás de outras coisas que agreguem nisso. A gente tem que ter essa noção, né? E não é à toa que 10 anos aí de 10 anos de empresa, Vetlog. Né? Hoje aí quase 80 funcionários. Olha só. É uma empresa bem consolidada. E fico feliz quando a gente visita cliente um fã lá e diz, não, eu gosto porque eu peço no outro dia, mas tá ali. Então, assim, cara, isso tudo é trabalho. E a gente volta com plano de ação. Tu pode visitar, tu ganha um monte de elogio, mas tu sempre ganha um puxão de orelha. E naquele puxão de orelha tem que errar, todo mundo vai errar. Claro. Empresário. Aprendemos com os erros. Não pode ter medo de errar. Não. Né? Porque errar todo mundo vai. Então, assim, ou tu fica parado e não faz nada, ou tu vai, faz, decide e erra. E pega esse erro e aprende. E faz de novo, faz melhor. Então, isso é outra coisa também, né? Ficar paralisado, tu não sai do lugar mesmo. Trabalhar aquele erro como um acelerador. Como um acelerador, cara. Eu errei, beleza. O que eu fiz de errado? O que os outros tá certo? Como que eu posso melhorar? Então, isso tudo a gente vai... Tu trabalhaste muito tempo com o mercado de ração. A Vetlog hoje não trabalha com ração, né? Não, cara, essa pergunta eu respondo mensalmente. Não. A gente conhece, foi a bagagem de conhecimento que eu adquiri no mercado pet veio da ração, mas dentro da construção da Vetlog a gente acabou focando em medicamento e crescendo um nível tal que hoje a gente para pegar um alimento forte, a gente teria que se reestruturar. Então, a gente sabe do tamanho do mercado, a gente sabe das nossas obrigações
como distribuidor. E a gente está bem focado hoje no que a gente faz para dentro do segmento mais medicamento. Mas é um grande mercado também. Ração, como eu falei antes, se tu pegar assim, a curva de faturamento de uma clínica veterinária, a ração é 60%, 60%. Aí tu pega o serviço veterinário, não vou saber precisamente, tá? Mas o serviço veterinário e pet shop, o banho e tosa fatura mais do que o serviço veterinário. Então, tem uma logística mais... diário, né? Mas é mais recorrente, mas também assim, a gente não trabalha, como eu falo, a prevenção. A prevenção é recorrente. Né? A urgência é pontual. Às vezes a prevenção ela inicia com o veterinário, né? Mas segue no banho e tosa. Pode, e vice-versa. Terapêuticos, né? Ou profiláticos antiparasitários, alguma Sem coisa dúvida. assim. Trabalham juntos, né? Tem que trabalhar em conjunto. Tem que ter essa sintonia. É isso aí. E esse tipo de indexador também é legal, do cara ver, beleza, vou dar o exemplo da saúde oral. Pode ser que muitas tenham, tomara, mas quantas pets ou clínicas têm como hábito ter aquelas fichários onde a pessoa do banho tosa, cara, ele está dando banho no cachorro, no gato, abre, ele diz, esse aqui tem tártaro, eu vou fazer um formuláriozinho aqui, direcionando, eu aqui no banho tosa constatei que seu animal tem um acúmulo de tártaro. Eu indico... E o banho tosa é um local muito bom para isso, porque sem dúvida. Ele avalia todo o cão, né? Ele vai tocar o cão inteiro. Vai tocando o cão inteiro. Às vezes até faz uma certa escovação. Só que é protocolo. Tudo é processo. Veterinária, na veterinária, isso é incrível. É processo. Pele, tudo. Até um tempo atrás, eu dei uma palestra sobre isso aí, sobre como implementar novos serviços dentro de uma pet. Porque é processo. Não adianta... Tudo que é pontual não funciona por muito tempo. O pontual passa. Vamos começar a fazer? Chama lá o pessoal do banho tosa. A partir de hoje, vamos começar a olhar aí para a boca dos cachorros. Cara, vai funcionar 1 dia, 2 dias, 1 mês, se for muito. Depois se perde. Agora, se tu não, eu quero ter isso como rotina meu. Eu vou criar um fichário ou um sistema lá, um aplicativo, onde tem lá, o tosador ou o banhista vai olhar isso, vai dar nota de 1 a 5 ou de 1 a 6 para boca, para ouvido, para isso, para aquilo. Isso daqui já vai passar pelo veterinário, que pode ou não achar isso pertinente também, chamar. E, ao mesmo tempo, criar dados. Começa, olha aqui, eu comecei a fazer esse fichário depois de 2 meses, eu tenho aqui, 60% dos cães que vêm para o meu banho tosa tem algum tipo de problema oral. 45% dos cães que vêm no meu banho tosa tem algum tipo de dermatite ou problema dermatológico. Cara, olha, eu estou criando dado para trabalhar no meu negócio. Claro, e aí uma coisa fomenta a outra. Né? Só que tem que ser, eu volto a repetir, tem que ser processo. Se tu chamar todo mundo para conversar, não vai dar certo. Agora, qual é o processo? Onde que se assina? Quem que faz o quê? Como que o papel sai do banho tosa e chega em quem decide se chama para consulta ou não? Isso tem que estar no papel. É processo. Aí tem que ser chato mesmo. Tem que ter cobrança, né? Tem que ter cobrança. E junto com a cobrança, às vezes vem a meritocracia, vem o bônus, porque, cara, que bom. Se eu atendia a cada 10 pacientes, eu atendia 2 com profilaxia oral. Hoje, depois disso tudo, eu atendo 4, 5. Beleza, eu tenho um gap, eu tenho um ganho de faturamento que eu, sei lá, 5% disso eu posso compartilhar com o meu time. O fluxograma já... Claro, tu amplia tudo isso. Amplia, mas tudo é importante essa questão de trabalhar com todos os segmentos do teu negócio, com banho, loja, clínica, né? E isso tu consegue fazer com que ocorra ali uma sintonia, né? Desses sem dúvida. Todos os lados. Obviamente, tudo dentro da ética. Tem que ser ético. A gente está falando do bem-estar do cão e do gato. Né? O que a gente quer é bem-estar. Eu quero que aquele cão, aquele gato viva, aquele pet viva saudável por mais longo tempo. Por um mais longo tempo. Então, dentro disso, o que puder fazer, eu acho que é o caminho. A gente estamos indo. Tem muita gente fazendo um baita trabalho. Tem lugar que a gente visita que dá orgulho de ver. E tem lugar que a gente vê que está lá reclamando do Covid, reclamando que o funcionário não vem. Tudo que a profissão sempre tem, né? Eu tinha uma colega nossa que dizia assim, existe cliente para todo tipo de pessoa, né? Todo tipo de profissional. Uns vão ser mais procurados que outros, né? E o que vai diferenciar isso é o teu potencial em relação a como tu trata isso, como tu trabalha isso nas tuas relações humanas junto com ele e toda a criação de dados que tu faz para ti,
né? Que tu forma ali dentro do teu trabalho. Mas, Giovanni, eu insistindo na questão ainda alimentar, eu sei que não vai é lá, o teu, vai lá. teu... Mas, assim, umas coisas que a gente sempre, umas perguntas recorrentes que a gente tem sempre na clínica, é a questão de assim, doutor, qual é a melhor ração? Né? E a gente sabe que existem grupos, né, de rações comerciais, rações premium, rações super premium, rações específicas hoje no mercado que diferenciam, né, essa questão. Mas também uma outra coisa que as pessoas às vezes não se dão muito conta, que é a digestibilidade da ração, a qualidade das proteínas que vêm nas rações. Sem dúvida. Né? Não adianta eu ter uma ração que tenha lá 38%, 40% de proteína, se a digestibilidade dessa proteína é muito baixa. Né? Então, uma das coisas que eu sempre digo para os meus clientes é que assim, procura observar as fezes. Né? Sim, o volume. Porque o volume de fezes é que vai te dizer se a ração é boa ou não. Também ajuda. Né? Então, não adianta tu dar uma ração que o teu cachorro defeque a mesma quantidade que tu deu em fezes. Porque tudo entra pela boca e sai pelo ânus. Vai passar por todos os locais. Eu acho que é um pouco do que a gente conversou antes. A alimentação para o cão e para o gato, a ração, é uma pirâmide. Né? A gente tem lá segmentos de mercado que chama-se assim, primeiro preço, econômica, standard, prêmio e super prêmio. Então, essa é a divisão clássica do mercado de ração, é esse. Aí diz assim, eu quero trabalhar só com super prêmio. Ótimo. Eu quero trabalhar só com primeiro preço. Ótimo. Quando a gente fala que tem que ter tudo, eu acho assim, é válido. Dá a ração primeiro preço. Cara, muitas vezes vai ser melhor do que aquele bicho está comendo só polenta. Quantas vezes no hospital, na clínica veterinária, o meu pouco caminho de clínica veterinária, eu vi algumas vezes. Né? O cachorro com hepático lá. O bicho comia só polenta, porque faz, o cara faz. Então, assim, prefiro dar uma ração dessa, porque acaba que o cachorro é uma máquina de converter e consegue, ao pouco, ir se sustentando para aqui. Então, é importante ter todos? Claro que com o tempo, conforme tu vai migrando, ou o próprio veterinário vai fazendo esse trabalho, ou a pet shop fazendo esse trabalho, começa nessa aqui, vai na conta, daqui a pouco tu tá numa melhor, até chegar um ponto que o cara diz, pô, meu cachorrinho tá pelo super bonito, eu gasto menos até, porque ele come menos, eu consegui... Porque, assim, a qualidade só no volume é complicado, porque uma ração super premium, dada a ração super premium, ela tem alta palatabilidade, né? Que é vamos dizer assim, o atrativo para o bicho comer. Então, daqui a pouco, se tu pegar uma ração super premium e der um monte, ele também... Vai defecar um monte. Eu tenho um pug, eu tenho a história de um pug. Tinha dois, um já morreu, virou estrelinha, como dizem meus filhos. Mas eu tenho um pug que, uma vez, eu deixava a ração num balde, coisa, e eventualmente pela correria eu abri, não botei dentro do balde a ração, deixei, cara, e fui trabalhar. Eu morava em São Paulo ainda. E não a volta, cara. Aquele bicho, sei lá como que ele conseguiu, ele derrubou. Bom, ele parecia uma mesa de centro, pug. Ele parecia uma mesinha de centro, tão inchou tanto a comer. Rapaz, aquele bicho defecou, cagou tanto, velho. Tanto, e tudo molhado. Eu digo assim, a digestibilidade, a ração era ótima, só que comeu num volume inadequado. Sim, a palatabilidade também. Então, assim, tem isso também, né? Então, só pelo volume de fezes, não, porque às vezes tem que ajustar a qualidade. O cara vem de uma ração primeiro preço, standard, e sobe para uma super premium na hora, e der o mesmo volume, vai dar merda, digamos assim. Literalmente. Né? Aí entra, vamos assim, deixa para a pessoa da nutrição lá. O pouco que eu sei é esse fato do meu cachorro me parecia uma mesa de centro. Eu vou, acho que uns 2 dias deitado de lado até o bicho se dar bem ali. Mas é um baita mercado. E na questão dos medicamentos em si, assim, hoje, o que é o líder da Vetlog em vendas, assim? A questão mais antiparasitária, a questão antibiótico, anti-inflamatório. O que a Vetlog tem hoje de carro-chefe? São dois, assim, se a gente pegar, que eu acho que são os iniciantes desse mercado de medicalização. Então, se pegar vacinas, óbvio, né? Então, se a gente pegar as Vanguard Plus, as vacinas polivalentes, né? E, obviamente, os antiparasitários, vamos dizer assim, que aí a gente tem lá, no meu caso, lá o Simparic, a gente tem o Revolution, que são para realmente controle de parasitas. E isso é o porque acaba sendo assim, vamos dizer assim, primeiro que na prevenção bem feita é o primeiro que vai, porque vamos evitar que esteja contagiado por alguma doença, então vamos dar uma polivalente e vamos evitar que tenha pulga, carrapato ou sarnas, vamos dar um antiparasitário lá, um Simparic ou um Revolution, né? No caso de gato, principalmente mais Revolution, filhotes, mais seguro. E o resto acaba vindo muito com
aí a gente volta para aquela questão da necessidades com a emergência. Então acaba, obviamente é menos, né? Então acaba sendo menos. Existem já produtos como o ProHeart para prevenção do verme do coração, que esse a gente fala prevenção. A dirofilária, né? Que no caso seria... Me parece que tem uma vacina nova aí no mercado que também está... A gente tem o ProHeart, né? Que faz essa proteção. E é protocolo vacinal. Eu dou lá as doses da Vanguard, 2 doses da Defensa, 2 doses de Bronc e dou o ProHeart anual para prevenir isso. E porque a incidência aqui é muito baixa. Por isso a gente está falando de prevenção. Porque se eu for para litoral, se eu for para Santa Catarina, já começa a pegar. E quando a gente fala em proteger o nosso ambiente, é isso, cara. Se todo mundo previne... menor a chance de um que voltar contaminado, contaminar o mosquito, que é o Aedes aegypti, que transmite. Não, e até é bom explicar, a dirofilariose é um verme do coração. Do coração. Que a contaminação é dada através da picada do mosquito. Né? Que é o mesmo mosquito que transmite a dengue. Da dengue, né? E a gente fala assim, não tem muitos casos, ou são muito poucos casos no Rio Grande do Sul. Por isso a gente fala, é prevenção. A gente aplica normalmente para que não venha. Para que não vire um Rio de Janeiro que tem taxas absurdas de dirofilariose lá, né? Absurdas. Sim. Então a gente trabalha esse produto, né, para prevenção. Outra doença que também está acontecendo agora, mas vem dando uma explosão, é a leishmaniose. Que também 7 anos atrás, 8, quando começou a falar disso aqui, mesmo caso. Não tem aqui no Rio Grande do Sul. Cara, a gente está falando de prevenção, é para vacinar, para prevenir. Exato. Né? Tocando o telefone. É quando a gente vê que a família da gente não tá vendo a gente. Tá vendo. A mulher do cara liga pro cara no telefone aqui, ó. Eu mandei link, falei, bota a filharada pra ver. Aí a mulher do cara liga pro cara. Dá uns likes. Brincadeira, nem pra ouvir o cara. Eu espero que tenha uma meia dúzia, os funcionários da Metlog lá, pelo menos, que eu mandei. O pessoal folgando em mim lá, que eu não cortei o cabelo, eu achando que ia ser só áudio. Eu disse, nem vai ter vídeo. Pô, tô cabeludo aqui. Faz parte. É bom. A mulher do cara ligando pro cara, deixa ela esperar lá, depois eu falo com ela. Mas a questão da leishmania, né? Também é uma doença que também é vinda através do mosquito, né? Do flebótomo e tal, e também é uma zoonose, né? Que as pessoas acabaram não dando a devida importância, né? E ela está aí. Está ao redor aqui de Porto Alegre, já teve casos em Porto Alegre de pessoas, né, que se contaminaram com isso. Tem um leque enorme de coisas. Então a gente pega lá um pouco de saco para mala, eu vou dar exemplo, coisas que o veterinário pode trabalhar, seja na prevenção ou num tratamento eficaz. Tá? A gente tem lá um produto que se chama Convene, que é um antibiótico. É a mesma coisa. É para todos os casos, não, mas isso é outra coisa que o veterinário tem que ter noção. Ele não tem o direito, isso eu ouvi de um veterinário na Espanha, tá? um grande veterinário empresário na Espanha, Pierre Mercader, se eu não estou me enganado, inclusive ele tem livro. Ele falou, o veterinário não tem o direito de escolher pelo tutor. Ele tem obrigação de mostrar, de apresentar, de perder tempo mostrando. Então ele tem que chegar para um cara lá e dizer, alternativas. Né? Não é assim, eu uso esse aqui. Não, porque eu uso esse aqui. Não, é o seguinte, a gente tem X, porque tem eu dou meus pais. Tem protocolos, né? A briga que foi quando deu alguma coisa lá no cachorro do meu pai e tem que dar antibiótico de tanto tempo, 12 horas, oral. Meu pai é velho, não tem condições. Falei, pai, pede pro cara ver se não pode ser para esse caso convênio. Pode. Dá uma aplicaçãozinha lá, vai voltar um tempão depois. Velho, uma barbada. O veterinário tem que ter essa noção de apresentar as coisas, de mostrar. Tem um custo diferente? Sim. Quem decide é o tutor. Sim. Eu quero me incomodar, eu quero socar a goela abaixo, aquela coisa vai, bota maionese, sei lá o quê, o bicho gosta, não sei se tomei. Quero tomar uma mordida. E sem contar que assim, o veterinário tem que garantir, entre aspas, fazer de tudo para que o tratamento seja eficaz. Né? E que seja feito, né? Que seja feito. Ele quer pegar esse animal, quer fazer a prescrição e que depois de um certo tempo volte sadio. Quer dizer, fiz o meu trabalho. Então, óbvio que tudo que possa ser dado para que aquilo ocorra de verdade, então uma pessoa mais velha, uma pessoa que trabalha muito ou que não tenha uma forma segura de conduzir, eu posso dar injetável e garantir que vamos fazer, cara. Então, mas isso é um leque de opções que voltamos a repetir. É o veterinário querer conhecer, querer ouvir o que está acontecendo, querer se aprimorar para trabalhar principalmente essa questão da prevenção. Né? É imprescindível que hoje a prevenção é o melhor remédio, sempre foi, né? Agora que, de repente, a gente tem trabalhado mais isso em função do que as coisas vão aparecendo, né? Os problemas vão aparecendo e a gente tenta fazer com que as pessoas abram, né, a sua visão para isso. Né? Que vale muito mais a pena tu prevenir teu animal ter doença do que depois tu tratar ela, né?
Sem Quer dizer, dúvida. as pessoas às vezes perguntam para mim, a questão da vacina, tu acha que é importante a vacina da giardia? Eu disse, olha, eu acho todas as vacinas importantes, né? Porque elas vão te prevenir de ter um problema. E esse problema tu vai gastar muito mais do que se tu for utilizar boas vacinas, porque vacinas. Também tem essa diferença. Sem dúvida, sem dúvida. É onde a gente entra quando a gente fala mercado com valor agregado. Cara, vamos trabalhar com que tem segurança, tem biossegurança. Porque né? não adianta tu fazer aquele descargo de consciência, né? Vou lá e vacino. Eu vacinei lá, eu comprei na PET, na pecuária lá, uma vacina ali, o cara mesmo aplicou para mim. Então, é meio duvidoso essa O que coisa, tem por trás disso tudo, né? O que tem, né? O VetLog lá é gerador. É como se fosse uma câmara frigorífica, vamos dizer assim, onde a gente tem a nossa... Tinha que ter a manutenção desse... Não, e assim, no nosso caso lá, a gente tem monitoramento digital para oscilação de temperatura, todo mundo recebe, eventualmente, tem um gerador que em 3 segundos piscou a luz, o gerador liga. E a gente tem backup, lá no VetLog, a gente tem a biossegurança, é backup de máquina, o que normalmente os caras têm lá uma câmara fria com um motor que faz o trabalho, eu tenho 2, só que eu tenho uma desligada. Eventualmente, uma vez por mês, a gente liga ela para ver se ela está funcionando, está tudo certo. Mas assim, eu gastei o dobro, mas eu tenho segurança. Deu alguma coisa, eu não preciso chamar a manutenção da câmera. Não, eu só viro o botão, a outra máquina que fica lá parada está ligando. E a gente entrou no carro. A gente, dentro dos carros, os carros também têm monitoramento de temperatura. Então, assim, eu sei a temperatura que chegou no cliente. Eu sou cliente de vocês com vacina. Pô, nem sabia. Eu vou começar a elogiar mais. E vou te dizer que, assim, é uma das diferenciais, assim, né? Quando sempre recebo com isopor, sempre ela embalada, sempre com a temperatura adequada, correta. Né? A gente tem dentro dos carros. A gente até tem um outro programa que a gente para combater a emissão de carbono, a gente começou a fazer os carros preparados com câmara fria, onde sai do VetLog acomodado, principalmente aqui em Porto Alegre, região metropolitana, que é mais fácil. Lugares que precisa mais do que 24 horas para entregar, obviamente não tem. É para essas distâncias assim, tipo, eu tenho um carro que sai às 10, vai entregar lá às 2, às 3, às 4 da tarde. Isso. A gente tem um outro procedimento que daí não vai diretamente todo mundo com o seu isoporzinho, mas sim é uma forma de conduzir completamente segura, porque é tudo monitorado, inclusive todo dia de noite. Eles tiram o pendrive, botam no computador, aferem a temperatura durante todo o percurso, é totalmente monitorado para a coisa acontecer. E a gente... Eu não vou me lembrar agora, mas eu não sei quantas toneladas a gente conseguiu evitar. Eu fiz um cálculo há pouco tempo de o que a gente conseguiu evitar de emissão de carbono por conta desse... Porque isopor é uma coisa complicada, né? Sim. É um volume difícil de reciclar, é algo que para tu comprar, tu paga pela cubagem e o peso que vem é nada. E a mesma coisa quando volta, né? Tu tem que dar. Ninguém faz. E aí vai pra rua, né? Vai pro lixo. Claro. Então, quando você pode evitar, gera um lixo aí que acaba atrapalhando todo esse processo. Mas é uma das coisas que eu acho que é um diferencial de vocês, a questão do atendimento, sabe? A gente tenta. O atendimento de vocês é um atendimento muito diferenciado. É uma questão assim sempre para tentar te colocar o melhor produto, as condições, tudo isso. Eu acho que é uma coisa que valoriza esse processo. Né? A gente tem uma questão que é assim, né, Pedro? A gente sempre fala, a VetLog, ela representa um sonho de muitas pessoas. Não é só o meu sonho, o sonho da Fernanda. Cada um que trabalha lá tem o seu sonho. E a gente tenta, na medida do possível, dar ferramentas para que todos realizem seus sonhos. E às vezes, que bom que isso transparece para o mercado como algo assim, porque é o tal do a gente cresce junto, isso assim, ó, lá dentro a gente tem 2 frases que não saem da VetLog, a gente cresce junto, cita-se direto, e outra é foguete não tem ré, a gente fala, foguete não tem ré, mas a gente cresce junto, tá no nosso, nasceu com a gente praticamente, porque é isso, é um prazer estar aqui falando sobre o mercado pet, é um prazer quando a gente reúne pessoas do mercado para falar de negócios, sejam pequenos, médios, grandes, isso é uma outra coisa que não existe lá dentro, assim, não faz parte do meu jeito de trabalhar, da VetLog trabalhar, dizer, dá atenção pro grande e o pequenininho. Não, cara, todo mundo é mercado. Até assim, os grandes são importantes, têm seu papel, mas o pequeno também tem um papel fabuloso, porque são 2 tendências, né? A gente tem a tendência das macro, das grandes, das redes, mas assim como tudo, se tu pegar, nunca antes foi tão valorizada aquela padariazinha do bairro, né? Sim, hoje a gente tem aí um monte de grandes redes, e aquele mercadinho do bairro cada vez bombando mais, porque
as pessoas precisam das duas coisas, né? Claro. É que nem o trabalho remoto, né? Agora todo mundo vai trabalhar home office. Não existe, está todo mundo vendo que de tempos em tempos tu tem que estar lá para manter a cultura, tu tem que estar vendo o olho no olho dos teus colegas, a participação, a cultura da empresa. A mesma coisa vale para o negócio. Mudou muito. Eu acho que assim, não são vilões. Eu vejo assim, o que a gente acompanhou das grandes redes, elas amadurecem o mercado. Todo mundo sente um pouco, mas elas vêm, elas fazem com que a gente se obrigue a corrigir erros. Então, assim, a gente vê ainda, e isso foi uma coisa assim, ó, se a gente pegar no Brasil, a gente tem lá, São Paulo, tá, detém lá 30%, acho 40% do PIB nacional está em São Paulo, a gente tem grande parte disso no Rio de Janeiro, e a gente vem descendo. Aí tem Paraná, que já tem umas coisas muito estruturadas, Santa Catarina, e a gente no Sul que vem desenvolvendo também. Mas o que a gente vê aqui como característica? Tanto a pequena, quanto a média, quanto a grande clínica, rede, o que quiser chamar aqui nosso, a gente ainda tinha, vamos colocar um amadorismo no seguinte sentido, assim, cara, eu preciso ter um atendente, vou botar minha mãe. Né? Tem um negócio familiar. Eu preciso, e nada contra, pode ser familiar, eu preciso ter uma pessoa de compras, vou botar minha irmã, velho. Minha irmã de confiança, vou botar minha irmã para fazer compras. Aí tu tem tua mãe atendendo, tua irmã fazendo compras, de repente tu tá lá dentro clinicando e o teu vizinho que tem o filho contador presta um serviço para ti. Cara, funcionou por muito tempo. Funcionou. Agora, com a vinda das grandes redes, a gente vai ter que profissionalizar, porque assim, ó, o custo daquele funcionário tem que ser convertido em receita. Então, assim, não pode ser a mãe. De repente, a mãe. Pagar, né? A mãe pode ser uma excelente. Se é a pessoa certa para aquela vaga, perfeito. Agora, eu, como gestor desse negócio, eu tenho que começar a avaliar. Porque o que acontece? Para eu conseguir competir, eu tenho que ser competitivo. Então, eu tenho que começar a ter os dados na minha mão. Eu tenho que ver, cara, minha formação de custo acaba sendo muito alta. Para eu pagar as contas, eu tenho que vender mais do que eu consigo nesse meu mercado, sinal de que eu estou gastando muito. Vou ter que olhar para trás assim, cara, onde eu posso estar perdendo dinheiro? E aí tu começa. Então, eu volto a repetir, essas grandes redes fazem a gente sentir, óbvio, mas elas... Não, elas vêm para fazer com ao mesmo tempo, elas fazem o cara ir lá passear, comprar um cachorro lá, e muitas vezes ele vai no bairro dele depois da banho e tosa, ele não vai levar de volta lá, ele vai comprar raçãozinha ali. Pode ser que o cara tem um cachorro grande, roubou meu mercado. Beleza, pegou lá o mercado, mas deu o aperto, é ali que ele vai. Então, assim, e às vezes muitos desses eram gente que nem tinha hamster, passarinho, cachorro, gato, e foi lá, comprou e trouxe para o nosso mercado. Então, assim, acho que vale mais para nós, mercado veterinário, olhar para dentro do meu negócio. Vou olhar, fazer um raio-x do meu negócio. Onde eu posso estar gastando e poderia estar investindo melhor. Beleza, assim, se eu reduzir aqui, se eu fizer isso, eu consigo chegar no meu mercado mais competitivo. Né? Aí, o caso da Latam agora aí, a Latam não é concordata, ela entrou naquele processo de recuperação nos Estados Unidos e o CEO da Latam, dando uma entrevista, falou, cara, acabou que eu tenho agora 2022, 2023 com otimismo. Por quê? Porque até 2019 a gente não fazia o tema de casa. Entrou 2020, uma pandemia que ninguém imaginava. A gente teve que pegar 2020, 2021 e refazer o negócio. Se obrigou, né? Se obrigou a olhar assim, onde eu estou gastando muito. Putz, aqui eu gasto mais do que deveria. Enxugou. Chegou num ponto que agora ele está se sentindo melhor do que em 2019. Sim. Né? Claro, surgiu uma crise. Então, vamos fazer um paralelo dessa crise com o grande rede indo para cá. Cara, é hora de fazer o tema. Tem mercado para todo mundo. Eu digo, dá para se diferenciar, dá para todo mundo navegar. O que não dá é para, aquilo que falou, não tentar errar e ficar parado. Aí vai ser mais complicado. É não sair do lugar, né? Fica parado lá reclamando lá. Né? Reclamando. Abriu a grande rede lá, não consegue o mesmo preço, cara. E tu tá fazendo o quê? Exato. Então, isso é um pouco do que a gente... Que ponto tu te movimenta, né? Porque eu digo assim, tu olha lá para fora, que tá muito mais tempo com muitas redes, redes grandes, e tu vê o pequeno lá fazendo o seu trabalho, clínicas, vamos dizer assim, fora de rede, com 10, 20, 30, 40 veterinários, e assim, e na cidade dele tem 4, 5 hospitais gigantes da mesma rede. E ele tá lá com o público dele, fiel dele, que é outra coisa. Cara, eu tenho minha taxa de retorno, eu atendo 100 cães no ano. Quantos desses cães voltam no ano seguinte para profilaxia, para vacinação? Eu tenho isso em mãos, assim, não, ou é assim, putz, o fulano não voltou. Não, eu disparo e-mail. Eu tenho lá o sisteminha que lembra ele. Tá, e quantos, vamos pro dado, vamos ver, este mês deveriam ter retornado, eu tenho 80% de retorno ao mês. Baixou para 70%. Alguma coisa eu vou ter que fazer, mas eu tenho o dado. Não é assim, eu faço.
Não, eu aviso todo mundo, eu ligo. Tá, mas e dado? Eu quero ver informação disso aí tudo. Então é coisa que a gente vai trocando uma ideia. Muita gente faz, eu acho assim, tem um monte de gente fazendo um baita de um trabalho. Vou repetir, eu casualmente ontem estava visitando um cliente que está fazendo o papel dele. Ele é um cara que fala, em 10 anos eu vou estar expandindo, porque eu vou chegar no meu limite aqui, porque eu atendo tanto, eu cresço tanto, eu consigo fazer tanto, eu quero sair de tantos por cento de hemograma para tantos por cento de hemograma, eu passo... Não pode perder o tesão da coisa, né, de querer chegar em algum lugar. De querer estar sempre oferecendo um serviço melhor, né? De ter um dado que possa ser mais... E o interessante é o seguinte, o louco é de a gente olhar para fora, ver o que acontece fora do Brasil e o que está acontecendo aqui, que é a questão da consolidação. Tem muita gente querendo crescer, grandes com dinheiro, muitos fundos. E muitas vezes esse cara ele não vai vir para cá, não vai chegar aqui em Porto Alegre e descer um... Difícil, pode acontecer, mas descer um prédio, contratar veterinário e buscar a clientela. Ele não vai fazer isso. Ele vai atrás de alguém para comprar. E muitas vezes, não, tem que ser grande. Não, às vezes esse cara quer gestão. Às vezes ele olha para um pequenininho e fala, cara, olha aquele cara lá como ele tem tudo. Ele tem poucos clientes em termos de número, mas olha o conhecimento em negócio que esse cara tem. Eles compram a cabeça do cara, entendeu? Eles vão lá, compram o negócio do cara para expandir aqui, mas eles compram essa organização, esse conhecimento para aplicar na rede deles. Então, assim, a gente tem um monte de coisa para fazer. Então, o conhecimento do seu negócio serve tanto para tu crescer, porque independente de ninguém te comprar, tu vai estar melhor. Então, quer dizer, ótimo, né? De repente tu está comprando alguém daqui a pouco. É como dizia meu pai antigamente, né? O que engorda o boi é o olho do dono. Né? É o olho do dono, isso é fato. E aquela situação de que se mais tu souber do teu negócio, quanto mais dados tu tiver dele, que mais enriquecerem, né, a tua forma de trabalho, isso, melhor vai ser o teu retorno. Né? Isso aí é uma coisa que vai puxando, uma vai puxando a outra. Né? Então, quando a gente fala essa profissionalização, é isso aí. Tem que estar de olho em tudo. E a gente está aí realmente para isso. A ideia é estar aqui trocando ideia a respeito desse mercado. A gente até tá todo mundo limitado nisso, né? Até pouco tempo atrás a gente conseguia, quando eu falo a gente, eu, o Fernando e o mercado, né? Tá se vendo mais. Ainda tá essa coisa estranha. Agora veio o Omicron que dá uma... A gente acha que vai facilitar e atrapalha de novo. O que tu acha dessa questão pandemia, assim, no teu negócio como empresário? Ela... teve seus momentos em que teve alguma certa dificuldade, ou de repente tu vê que, como a gente estava conversando, aumentou bastante esse fluxo de pessoas que vão pegando animais de estimação, aquela coisa toda, né? Porque a pandemia, assim, ela mudou o mundo, né, cara? Mudou o mundo, assim, em relação ao mercado, em relação à rotina das pessoas e também nessa questão aí, né, do tratamento que se dá aos animais dentro de casa. Como a gente estava conversando, teve mais tempo dentro de casa, tu tem mais tempo para observar o teu animal, e isso tudo vai fazendo com que tu tenha atitudes diferentes do que tu teria sem a pandemia. Né? Eu acho assim, ó, a primeira coisa que mudou muito, isso é fato, é o planejamento. O que antes tu conseguia fazer planejamentos de mais longo prazo, muitas vezes agora são, não vou dizer mensais, mas são quase que trimestrais, porque a questão de que 40 dias atrás, quem diria que ia ter o Omicron aí? Então é difícil a gente... Quando eu falo nós Vetlog, mas eu falo nós mercado veterinário. Eu estou olhando para o meu colega que tem uma clínica, ou está tentando expandir, ou está passando por dificuldade. Como que ele planeja? Então isso é um comportamento que a gente viu há um tempo atrás mudar. Então, quando tu me pergunta da pandemia... Quando começou, vamos dizer assim, os primeiros meses ali, cara, realmente foi uma coisa assim, paralisa, vamos trabalhar, temos que trabalhar, tá todo mundo em massa. Era aquela coisa, lockdown na cidade tal, parou tudo. Tá, beleza? Eu penso no meu, mas, cara, e aquele cliente lá, cara, como é que ele faz? Então a gente começou a tentar criar ferramentas, cria um drive-thru de entrega, a gente começou a tentar trocar ideias para que mercado... Facilitasse o trabalho. Sim, para dizer, porque muitas vezes, assim, como eu disse, todo mundo, ninguém sabe tudo, seria fácil, né, todo mundo tivesse as respostas. Então, assim, é a hora que tem que se ajudar. Então, a gente parou para pensar vamos fazer manuais do que pode ser... Deu lockdown, ou parou tudo. O que esse veterinário ou essa pet pode fazer, porque o cachorro e o gato vão continuar comendo, né? Continua precisando de uma... Eventualmente vai sofrer um acidente lá, vai precisar de alguma coisa. Então, vamos fazer o seguinte, começa a ligar para os teus clientes e dizer, a gente está tomando todas as medidas necessárias de controle ambiental aqui,
A gente fez espaçamento entre consultas, então tu pode vir vacinar o teu cão, o teu gato, porque nós estamos dando meia hora antes, meia hora depois para detetização do ambiente, aqui, esterilização do ambiente, para não ter cruzamento entre... Estou falando assim, o auge da pandemia, aquela época que ninguém sabia que... Tinha muita gente dizendo, esse troço não vai chegar aqui. E quando vê, o troço pegou. Então a gente começou a criar modelos. O cara não está, eu posso fazer um serviço de ir na tua casa, ou se tu quiser, precisa buscar ração, não quiser nem descer, eu mando vem aqui na frente, marca a hora, eu te entrego os produtos que tu precisa aqui, ou mando entregar na tua casa. Então a gente começou a criar ferramentas para fazer esse mercado girar, né? Sim, continuar girando. E aí a gente viu que a coisa começou a se organizar, começa a abrir de novo, aí fica aquela, o e-commerce veio para ficar, todo mundo fala, veio, acho que assim, mais do que venda online, todo mundo agora só fala, não só no mercado veterinário, todo mundo fala venda online. Vamos colocar assim, a digitalização veio para ficar, mas o físico veio, a Amazon está abrindo loja física. Então, assim, tem os dois lados, sabe? Assim, todo mundo quer sair de novo. Por que está bombando voo nacional? Né? Se tu pegar o número de voos internacionais de voo nacional, questão de receita, mas que o cara quer sair. Ficou todo mundo parado em casa, cara. Então, quer dizer que o cara não quer ir levar o cachorro para dar uma volta e voltar no pet, lá trocar ideia. O brasileiro nós somos latinos, cara, é sangue quente, o cara não vai... A gente precisa se socializar. A gente não vai estar ali. Isso é outra coisa que eu digo, o americano faz, cara. Ele não é latino, mas assim, eles proporcionam experiências dentro da unidade deles de venda. Então, assim, então, assim, é muito louco, assim, eles têm áreas, a gente viu isso em muitas redes lá nos Estados Unidos, que eles têm áreas que, assim, tem uma agenda, que diz assim, vai estar aqui um especialista, um criador de orc no dia tal hora, vai estar aqui um adestrador dia tal hora, vai estar aqui um sociabilizador de cães tal dia e tal hora, para trocar informação. Cara, não tem preço. Venham, tragam seus pets, aí tem um cercadinho lá. O cara vai falar, traz os caras para dentro para falar. Pô, quem não quer ouvir? O cara tem o York, quer ouvir falar um criador de York falando de York. Putz, curiosidades da raça, peculiaridades, necessidades, informação. Né? O cara leva para tua clínica, cara. E aí, então, voltando à pandemia. Aí a coisa começou a andar e aí começou o segundo movimento, que foi esse. Quando a coisa todo mundo começou a tomar vacina, começou a ficar mais tranquilo, todo mundo se reorganizou, muita gente, todo mundo se assustou. Sim. Muita gente sofreu, sim, financeiramente, era difícil, a gente via, tinha gente, o que eu vou fazer? E por um momento mudou um pouco o comportamento de compra. Aquela coisa do vou comprar para ter uma boa oportunidade e guardar um pouco, fazer uma boa compra, mudou. Não virou nem assim, vou comprar para o meu giro. Virou, meu giro é de 100 vacinas, vamos botar números menores, meu giro é de 10 vacinas, eu vou comprar 5. Porque eu não sei se vão vir nem 5. Meu giro histórico é 10. E o grande problema são prazos de validade. Né? Então, assim, mudou um pouco o comportamento de compra por um tempo. Daí a coisa começou a andar, a gente viu a confiança de todo mundo começou a melhorar e veio esse outro movimento que nós do mercado veterinário temos que celebrar, que foi isso aí. Não vamos chamar de boom, mas a gente porque já vem isso, não foi a pandemia que fez crescer o número. Isso é densidade demográfica, isso é cidade, relações afetivas. Afetivas, a gente tem isso que a gente não está no auge, né? Pega a pirâmide demográfica brasileira, lá por 2044 por aí que a gente vai ter a maior população economicamente ativa no Brasil. Então, assim, volto a repetir a questão do entusiasta, arrepia, do mercado veterinário. Cara, a gente ainda não está no nosso auge nem demográfico. Então, quer dizer, vai ter muita gente comprando cachorro, gato, passarinho, papagaio, hamster. Então, assim, é um baita no mercado. E a gente viu um pedacinho disso agora na pandemia. Porque o cara, estou com meu filho em casa aqui, o guri não está sentado jogando videogame, vou comprar um cachorro, vou dar um gato. Para animar a casa, porque a gente sabe que a quantidade, não por nada, tem um monte de projeto social legal em hospitais, levando cães e animais. O ser humano, ele precisa desse amor recíproco ali. Terapêutico. E isso trouxe para nós um novo mercado, que deu uma acelerada. Né? Então, assim, só que voltando à questão da digitalização, eu acho que é isso. Não é que o e-commerce agora vai matar a loja física, muito pelo contrário, agora ele é complementar. Eu acho que está na hora da digitalização. Como é que eu tô fazendo o meu cliente ou o tutor me acessar o meu negócio? Eu tenho um aplicativo, eu tenho uma página legal, eu tenho um WhatsApp comercial, eu tenho que como me mostra, né? Como que eu trabalho essa digitalização. Não é assim, eu vou ter loja online, ou a loja online vai matar a física. Não, é muito maior que isso, entendeu? A digitalização acelerou. Essa digitalização ela não veio para competir, mas ela veio para somar. Veio para somar. E a pandemia, no fim das contas, resumido é isso, cara. Eu vou dizer assim, que bom que tem bastante gente aí que comprou cachorro, gato, e tenho certeza que estão todo mundo muito feliz, inclusive nós
nosso mercado, né? Veio, É, mas não. esse mercado e vai crescer. Eu digo assim, tem um monte de gente aí com menos filho, tem um monte de gente Sim. que Por vai se opção, né? aposentar e esse cara quer ter um cachorro. E é por isso que muitas vezes o mercado de gato cresce, né? Conforme Sim. a população economicamente ativa aumenta e ao mesmo tempo o ritmo do dia a dia tá muito louco. A gente parece que não, mas a gente acorda correndo já, né? É, não, E vai e- dormir enlouquecido. Às tu vezes tem o um gato, gato, ele é mais- encaixa mais na rotina. Exato. Né? Precisa um pouco menos. Não tem aquelas necessidades que tem que ter com o cão, né? E aí a gente vê o que está acontecendo, que é a gente vai cada vez crescendo mais até encostar em mercados onde a população de gatos já é maior que a de cães. Né? Por conta dessa rotina. Uhum. Né? E nessa experiência que tu teve, nessas viagens internacionais, aí na Europa principalmente, existe uma diferença muito grande nessa questão do mercado em si, assim, de tu vê que, por exemplo, Itália, França, Alemanha são países que têm uma intensidade mercadológica maior, assim, de gastos com esse tipo de animais, assim, preventivamente, ou a questão. Tu nota essa diferença do mercado europeu, americano e brasileiro? Uma das principais características, eu digo assim, é tamanho. Então, assim, o que a gente vê, Estados Unidos macro, as grandes redes, não que não tenham redes de muito grandes na Europa, mas lá a gente tem lá eles têm uma cultura do menor. Então, eu vou dizer assim que eu visitei muito mais pequenas clínicas, eu consegui ter acesso na Europa do que Estados Unidos e Estados Unidos é tudo mega, né? A tendência é do grande, das grandes redes, né? Tem os pequenos. Na Europa não, na Europa tu ainda vê. Então eles têm, sim, é incrível, né? Tu vê o cuidado de prevenção é mais desenvolvido que o nosso, mas isso, volta a repetir, não é erro nosso, é acerto deles. É uma evolução. É uma falta de crescimento velho nosso mundo, ainda. novo mundo. Exato. Os caras nos colonizaram, os caras já tinham cidade, banco, nós ainda éramos índios aqui, né? Então nós estamos caminhando para isso. Então não é erro, é evolução. A gente tem que olhar para isso. Mas lá, sim, é um mercado de mais prevenção. Quem tem, cuida bem. Tu vê na Europa, tu vê uma imensidão de cachorro, gato na rua, lá, cachorro principalmente, né? Sim. Os caras passeando com cachorro, tudo. E se a gente falar dos locais, a gente vê, tem umas diferenças interessantes. Então é isso. Na Europa a gente tem hospitais menores, clínicas menores, bem de bairro. E outra coisa interessante, assim, uma coisa que no Brasil, até quando eu era gerente de marketing, sempre que vinha algum executivo fora do Brasil me perguntava, Giovanni, por que a gente não lança aqui tal e tal linha? Eu falei, porque o mercado brasileiro é diferente. Que é quais linhas? Fora do Brasil, e vamos colocar a Europa principalmente, se a gente pegar principalmente alimento, ração, existem produtos similares ao produto comercial exclusivamente para o veterinário vender. Então, tipo assim, vou dizer assim, uma ração super premium para Yorkshire. Uhum. Tem marcas que que estão no autosserviço, que estão lá no supermercado, tem ração dentro do supermercado específico para Yorkshire. Tem a das redes pets e tem a do veterinário, eventualmente com alguma especificação a mais, mas assim, aquele produto para Yorkshire não se vende na pet ou na agropecuária. Comparativo seria tipo as terapêuticas, assim? Não, aí é que tá. Não só a terapêutica. Rações de nutrição, porque lá, como se trabalha prevenção, então, assim, parte da prevenção, que seu alimento seja seu primeiro medicamento, né? Sim, sim. Então, assim, sabe-se... Saúde pela boca. Saúde pela boca. Sabe-se que o veterinário pode e deve acompanhar a nutrição. Então, e aí, ao mesmo tempo, entra aquela coisa, tem uma grande rede com um tipo de produto, como é que ele concorre? Então, fora do Brasil, é bem desenvolvido, se a gente fala de Europa, segmentos exclusivos de venda veterinária. Então, para comprar aquele produto, tem que ir na clínica. Uhum. Tem que ir na clínica comprar aquele produto. Sabe por quê? Porque o veterinário quer acompanhar, ele quer ver a dose, quer ver se o cachorro está engordando, quer ver se aquele produto se adaptou, se tem que dar para outra sensibilidade, alguma coisa. Então, assim, lá a prevenção já está um pouco mais evoluída a ponto desse mercado acontecer. No Brasil, enquanto eu trabalhava lá, a gente acabou não trazendo, porque a gente sabe que hoje o mercado ainda está no balcão, né? Aqui, acho que o veterinário tem um grande papel de incentivador de trabalho, ele prescreve lá 2, 3, 4 marcas, mas ele ainda não se sente confortável para, se o cara é só clínico, ter os seus produtos, assim, assumir esse compromisso. Então, mas acaba assim, ele foca no serviço e deixa o produto para pet shop ou para uma agropecuária. Isso, então, na Europa,
é bem diferente, é menorzinho, tem isso, e lá trabalha, é muito interessante que os principais volumes eram vendidos em gardens. Tipo, eles têm um misto de floricultura com agropecuária, pet shop. Então, como se fosse a nossa agropecuária aqui, obviamente sem o... Porque aí eles não evoluíram, não tem os produtos gauchescos para vender lá, né? É falha deles, obviamente. Mas sem né, o chapéu, a bombacha, a bota inchada. Mas eles têm muito garden, eles chamam de gardens lá, que aí tem grandes volumes de venda. Que o cara vai passear, compra lá flor. Os shoppingzinhos, compra lá a flor, tudo e acaba comprando a ração. Da semente, a ração, a colherinha anti-pulga. Né? Isso aí E a mentalidade, né? E a mentalidade, né? Então, assim, a gente... Que é outra coisa também. O gestor, o profissional, do empresário do nosso segmento, ele tem que saber que chega um ponto em que ele não... Depende do que ele quer, claro. Eu quero ser clínico pro resto da minha vida, eu quero ter a minha clínica, tô feliz aqui na minha clínica, com a minha rotina clínica, é isso aqui que eu quero. Cara, seja o melhor possível nisso. Agora não, eu quero crescer. Se eu quero crescer, eu quero investir, eu quero que a minha clínica cresça, eu quero de repente ter filiais, vai chegar um ponto em que ele tem que sair da rotina. Isso esse movimento é outra coisa que na Europa eu vi muito, assim, sabe? Eu dei o exemplo do Pierre Mercader, que foram conversas boas que eu tive com ele, e ele era um cara que levantava muito isso, mas tem N outros exemplos do veterinário clínico que chegou num ponto que ele falou assim, cara, agora eu não posso mais fazer cirurgia. E agora, porque senão o negócio... Eu não consigo pensar no meu negócio, como é que eu vou fazer meu negócio crescer, eu não consigo criar indexadores, avaliar indexadores. Então tem esse timing também. Tem o ponto onde eu digo assim, cara, até aqui... O conflito da zona de conforto, né? Para dizer, cara, agora em vez de que tu gosta, em vez de fazer cirurgia, eu vou ter que contratar alguém para fazer porque eu preciso olhar para o meu negócio. Então esse é outro... Só que tem um momento certo, não adianta, né? Sim, mas isso é outra coisa também que lá a gente vê assim, que por ser um mercado mais maduro e mais exigente, acaba forçando a qualificação e lá eles veem nesse momento em que assim, cara, tá na hora de eu afastar, tá na hora de eu ter gente boa trabalhando comigo de confiança e eu vou respirar o meu negócio como um todo e não mais. Sempre tem aquele parceirão, aquele cliente das antigas, do exemplo do Brasil, cara. Tem amigões em Curitiba lá, no Hospital Santa Mônica, o Roberto e o Fábio Decash, que o Roberto é o proprietário, um hospital que ficou grande. Ele tá todo dia, ele é lá o primeiro a chegar, o Roberto o último a sair. E ele fala, Giovanni, eu toco meu negócio. Ele sabe cabo a rabo os números dele, mas tem fulano Beltrano que eu não deixo de atender. Porque os caras que imaginam, estão com um cara lá 10 anos, 12 anos, segunda, terceira geração de cachorro com os caras. Claro, mas é meio que vira... Não pode se chamar de filantrópico, mas é uma relação afetiva. Tipo, ele não tem como deixar. Então, óbvio, tu não vai, não atendo mais. Mas... tem esse ponto que tu tem que virar gestor. Olhar para o teu negócio assim, como é que eu faço ele sair do A para o B? Então, isso e tu ter essa visão, né? Às vezes às vezes demora um pouco para te entender a valorização que isso precisa, né? O valor que isso tem dentro do teu negócio. Né? Para te poder destinar outras coisas que tu faria para alguém, né? Delegar isso para alguém, para te poder tomar conta do teu todo, né? É onde entra o que a gente falou bastante hoje, que é olhar para o seu negócio, né? Porque se tu enxerga teu negócio, porque qual é o momento de eu sair? Eu também não sei, cada um vai ter o seu. Sair da rotina, né? Mas assim, se tu olha para o teu negócio assim, cara, aqui eu consigo fazer isso, eu consigo levar do A para o B, eu consigo fazer até aqui eu consigo fazer com a equipe que eu tenho e eu vou chegar em tanto de faturamento. Depois disso, se eu sei onde... só que eu não estou satisfeito com isso. Eu quero ter o dobro disso. Putz, mas daí para eu ter o dobro disso, eu vou ter que olhar muito mais número, eu vou ter que ter uma equipe e tal. Aí eu digo, putz, eu tenho que saber onde eu quero chegar. Porque aí eu sei o caminho que eu vou seguir e em que momento eu vou dizer, cara, afetou. Eu não estou conseguindo mais olhar direito para compra, não estou conseguindo olhar direito para estoque, não estou conseguindo olhar direito para os números, para os indexadores, para o mercado, para as parcerias, porque eu estou na rotina. E eu quero chegar lá. Daí eu vou ter que delegar. Então, olhar, é autoconhecimento e conhecimento do seu negócio. Tá lá dentro. E hoje tu vê muito isso aqui, nesse mercado gaúcho, tu vê muito isso, ou como tu conhece muito essa parte mais para fora também, por visitas e tal, tu nota que a gente aqui no Sul ainda está um pouco atrasado nessa relação.
Eu acho que não é, o fato não é atrasado, né? Eu acho que assim, existe a cultura, eu acho que assim, nós somos gaúchos, velho. Então, aquilo, sim, tem que amadurecer, tem, mas a gente ainda tem aquela coisa da amizade, a gente ainda tem uma Zona Sul que fecha meio-dia para almoçar. Então, quer dizer... Coisas que lá para cima tu já não tem. Não tem, né? mas é cultural. Vamos dizer, e é uma cultura local. Dentro de Porto Alegre, assim, certo ou errado, cara, acho que assim, o importante da siesta. O importante é estar olhando, sabe? O que eu penso assim, sim, tem que olhar. Isso está afetando, não está? Pô, tá com amigo, familiar aqui, gente trabalhando. Então, assim, tem que olhar, mas a gente tem essa coisa do... coisa do gaúcho, né? Todo mundo tá errado até que me prove o contrário. Então, assim, e aí o dono faz isso, né? Ele julga, ele escolhe os clientes. Né? Esse cara eu nem quero aqui. Então, assim, a gente tem particularidades nossas, não necessariamente do nosso segmento, mas como um todo, do mercado gaúcho, né? São coisas que aos poucos a gente vai... Sirvam nossas façanhas. Exatamente. Né? De modelo toda a tendência nossa é isso aí. Porque... é um mercado que exige um processo evolutivo, né? Sim, isso é fato. A gente eu volto a repetir, a gente tem grandes redes, a gente tem pandemias, a gente tem consolidação. Então, a gente tem uma evolução digital gigantesca. Então, sim, a gente, mais do que nunca, se acelera a necessidade... não vamos chamar de profissionalização, porque todo mundo é profissional, né? Mas de gestão, de olhar para o nosso negócio porque mercado tem, eu falei alguns números aqui e todo mundo deve saber até mais do que eu em termos de número, mercado tem, potencial tem, agora não dá mais para ir fazendo aos poucos, está na hora de começar a arregaçar a manga, se não souber, tem que buscar consultoria, que busca profissionalizar. Né? Esse acelerado a gente tem que dar, sabe? Assim, precisa, porque agora ficam os mais adaptados, os mais rápidos. Tem que agir. Tem que existir essa diferença do amadorismo profissional. E a gente está conseguindo, de repente, aos poucos, obviamente, sair dessa questão do amador e entrando numa questão profissional. Sim. Né? Que vai nos mostrar um outro caminho. Esse outro caminho aí é o que leva a essa questão aí do conhecimento do teu negócio, das informações que entram e tu capta aquilo para gerar lucro, né? Sem dúvida. Isso é que vai acontecendo para fomentar mercado. E fomentar o mercado. Nós temos aí, cada 10 cachorros, 4 comem ração. Exato. Nosso trabalho é onde estão os demais. Exato. É o gato. Levantar esses outros. O gato. Numa ocasião, na multinacional que eu trabalhava, a gente fez uma pesquisa para saber onde adquiriam os gatos. Eu não vou lembrar o número exato, mas era 85% ou 90% eram adotados. Porque a gente queria fazer um trabalho de prescrição de alimento e vamos pesquisar onde é que o tutor, onde é que compra, onde é que busca esse gato. A gente, cara, tá em ONG. É incrível, mas o gato tá no vizinho. Aquela gata que pariu. E aí eu dou esses gatinhos. E aí vai um para outro para outro. Assim, é difícil, é pulverizado. E aí a gente entra mais uma coisa. Esse gato, esse felino, muitas vezes está dentro do apartamento, o cara não vê necessidade de levar para veterinária. Então, assim, é outra coisa. Assim, é um baita do mercado que está crescendo muito. E aí, cara, é nosso papel. Nós, empresários do ramo veterinário, que temos... Cara, como eu, aqui no meu bairro, atinjo esse gato que existe. Ele está no apartamento dele. Como que eu sensibilizo essa população em volta aqui para fazer? Aí dou exemplos. A gente tinha grandes redes lá que a gente falou, cara, incentiva, faz dia do gato, evento do gato, faz o dia do banho felino. Ó, o dia de baixo movimento. Quartas-feiras é só banho em gatos. Ó, fique tranquilo. Não... Eu vou te dizer que até melhor em termos de comportamento. Não, se pensar em cat-friendly practice é perfeito, né? Mas assim, é para tu atrair, para tu divulgar para a região que existe um dia onde só se atende gato, só se dá banho em gato. Mesma coisa serve para cachorro idoso. Assim a gente fala assim, segmenta teu banho tosa. Estou misturando assunto gato com coisa. Mas segmenta teu banho tosa. Não tem um dia fraco, banho no idoso. Que é isso? Não, é um banho mais espaçado, com menos barulho, não vai ter tanta movimentação, porque afinal, eu tenho, meu pug tem 14 anos, cara. Então, olha, na praia eu posso deixar a porta aberta, que ele é 3 passos para ir, 3 passos para voltar, tá em casa. E ele toma banho. E eu levo num lugar que eu sei que respeita essa idade dele, mas mesmo assim, toda vez, não esquece que o Boni é velhinho, tá? Então cuida dele. Então, assim, saber que, de repente eu tô levando num lugar que tem um dia, um turno dedicado para o idoso. Tudo vai ser diferente. De repente vai ter um cheirinho lá, uma musiquinha ambiente, os banhos vão ser mais demorados. Para a clínica isso é ruim não, porque pega um dia fraco, sempre tem o dia que... Então faça esse dia fraco virar
movimentado. A mesma coisa serve para o felino. Então, dentro do mercado de gatos, que é um mercado interessantíssimo, entra a mesma coisa. Esse gato existem e muitos, e eles estão em crescimento. E assim, cada um que tenha hoje sua clínica, sua pet, ou o veterinário, como se diz, me fugiu agora, familiar, putz, esse gato existe. Como que eu atinjo ele? Então assim, eu dou exemplo. A gente, uma rede, na ocasião em São Paulo, a gente pegou, faz o seguinte, sabe o Maine Coon? Faz o seguinte, divulga na região que no sábado vai ter aqui demonstração do gato gigante. Quem que vai vir para a demonstração do gato gigante? Quem gosta de gato. Quem gosta de gato, geralmente, tem gato. Então, quando vê aquela clínica conseguiu despertar na redondeza dela, que é o mercado de interesse, uma vinda na clínica, que não seria uma promoção, não seria venha dar banho com desconto do seu gato. O cara nunca levou o gato. Agora, para ir lá ver o gato gigante, ele vai. E aí ali o cara já, de repente, já... Pô, vamos fazer um cadastro, quero entender que tu tem gato, né? Pô, já sei que no meu mercado aqui, cara, tem 50 gatos aqui na minha rua que eu não sabia que existiam. Que nunca vieram aqui. Que nunca vieram. O dono veio aqui ver o gato gigante. Entendeu? Então, tô dando um exemplo de 1 milhão de coisas que pode ser feito, mas eu disse assim, cara, dá pra mexer nesse mercado. Dá pra chacoalhar esse bambuzal e tirar bastante coisa. Sabe que em 2009, quando eu saí do Exército, eu montei um projeto chamado Projeto Planet Dog Vai à Escola. Então, eu dava palestras nas escolas da 4ª à 8ª série para crianças, assim, né? Que eu sempre digo assim, é mais fácil tu mudar uma criança do que tu mudar um adulto, né? O adulto, ele é viciado naquilo ali, né? Então, a criança, no fato de dizer por que o animal precisa comer ração, qual a importância da ração no alimento do animal, né? O cuidado que tu tem que ter, quando tu dá banho, né? O carinho, a parte de comportamento. Então, isso tudo assim, a gente fazia 1h30, 2 horas de palestra para as crianças para fazer isso. E teve um período que a gente fez um trabalho junto com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, que a gente fazia isso no interior. Então, na época, o presidente do conselho era o Rodrigo Lorenzoni, e ele abriu em algumas prefeituras essa situação. Então, eu ia para lá junto com o pessoal do conselho. As prefeituras reuniam todos os alunos das escolas municipais num ginásio e eu dava uma palestra pela manhã e outra pela tarde. Então, assim, chegava momentos que eram 500 crianças num ginásio. Tá? Então, aquilo foi uma coisa que, para mim, foi uma coisa que assim, eu cresci muito com aquilo, porque, como eu te falei, a informação ela não pode ficar parada, né? Então, a gente via que a gente estava formando... Sim, e não deixa de estar fomentando o mercado. O mercado, né? E isso é uma coisa muito importante. Até porque, às vezes, muitas vezes, aquela criança vê na casa dela o cachorro trancado na corrente lá. Dissipador, né? Claro, sem dúvida. Conscientização. Fala para a avó, para o tio, para a mãe. Não, sem dúvida. E o Rodrigo, falando do Rodrigo, é um amigão meu e é um baita cara também. É um cara para tu trazer. Ele tinha um movimento, antes agora, que era o EPVET. Até dei uma palestra para ele uma vez lá. Bem sobre isso. Quando eu falei que eu dei uma palestra sobre como implementar processos veterinários dentro de novas rotinas dentro de uma clínica veterinária, foi no movimento que ele tinha. Ele é um cara bem bacana de trazer. O Rodrigo, eu vou dizer assim, quando eu abri aqui o Petcast, o primeiro convidado foi ele. Mas, infelizmente, ele teve... ele está bem envolvido. E a questão, ele estava com um princípio, assim, ele estava com aquela coisa do Covid, né? Pedrão, eu vou fazer o teste hoje, mas eu tive com 4 pessoas. Então, acabou não acontecendo. Mas... Rodrigo, tu sabe que tu vai estar aqui, ó. Rodrigão, vem lá, senão o Pedro me liga aqui, eu te ligo também, depois me convida para os teus eventos, eu não vou mais. É importante, né, para a gente poder aprender com ele também, porque é uma pessoa que tem um conhecimento grande em cima disso. Gosto muito dele. Né, e fez todo um trabalho na legislação aí dessa questão de cachorro nas escolas, que foi muito importante para todos nós. Mas assim, Giovanni, eu gostaria de te agradecer. Estamos acabando aqui no nosso horário, né? Gostaria imensamente, assim, eu adorei a tua participação. Tu é uma pessoa que tem uma facilidade de comunicação muito boa. Valeu, obrigado. Né? E trouxe muita informação para nós e para todas as pessoas que têm cachorro e gostam e que estão ligadas no mercado pet, né? Não só donos de cachorro, mas também proprietários de lojas e pet shops e clínicas, né? Colegas veterinários.
E te agradeço, né, imensamente a ti, a Fernanda, que a princípio eu entrei em contato com ela. Isso. Né, ela me disse assim, olha, vou te mandar o Giovanni, que o Giovanni é o cara para fazer isso. E realmente, né, ela não errou. Legal, realmente, né, tu é uma pessoa que tem uma didática muito boa de conversa, de palavra, e gostaria de te agradecer imensamente a tua participação aqui com a gente. Obrigadão. Volto a repetir, tô aí quando precisar, é um prazer, o que eu comecei falando, eu termino falando, eu sou entusiasta desse mercado. Então, assim, falar disso para mim é um prazer. Às vezes o cara vira chato. Isso é muito importante, sabe? Eu sempre digo, eu sou apaixonado pelo... Não, o entusiasta, ele é muito mais do que o apaixonado. Claro, né? o cara... Porque ele é o cara que ele fomenta tudo para isso, né? Isso ele aí. faz com que a roda gire. É isso aí. Né? E isso é importantíssimo para nós. Fico felizaço de ter participado. Que a gente gosta em tanto meu nome, em nome da Vetlog como um todo, a galera lá tá Também. folgando no meu cabelo lá que eu não consegui cortar para vir. Todo mundo é assim, grande cara, abraço não ao deu, pessoal da Vetlog aí. Desculpa aí vocês que não me falaram, eu sofri bullying lá porque Sofreu eu vinha de bullying. cabelo comprido, mas o próximo eu venho com cabelo curtinho, Não, mas aqui barbinha não tem- feita, aqui não não tem, tem né? problema. O que importa é o conteúdo. É o conteúdo. Isso aí, mas brigadão mesmo, fico felizaço, tá? Valeu, meu amigo. Grande abraço. Tchau. E agradeço a todos aí a participação, né, a audição do programa e aqueles que vão ver no decorrer da semana, né, que vai estar à disposição aí no canal do Multicast. Tá ok? Até quarta-feira que vem com o nosso Petcast. Valeu, gurizada!